Então, gente, nessa aula a gente vai generalizar um pouco mais o controle adaptativo baseado em aproximação que a gente viu na última aula. A gente vai considerar um problema de segmento de trajetória em que o ganho da ação de controle também pode ter uma dinâmica desconhecida. Além disso, na última aula a gente ignorou o efeito do erro de aproximação e na aula de hoje a gente vai ver qual que é o efeito que esse erro que tem, esse erro de aproximação entre a dinâmica desconhecida e o aproximador universal, ele tem sobre a dinâmica do sistema em malha fechada. Então, vamos lá, a gente vai considerar aqui para o nosso sistema, né, para a nossa análise, de novo um sistema escalar em que aqui, ó, a gente vai considerar que F0 é conhecido, esse cara é conhecido, e G0 é conhecido, certo? Conhecido, vou colocar só um Czinho aqui porque a gente vai precisar de espaço. E F e G são desconhecidos. Ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é escrever em termos da dinâmica do erro de rastreamento. Se a gente considerar que a gente tem uma referência que é dada por x desejado, a gente vai ter um erro de rastreamento que vai ser x menos x desejado. De forma que a dinâmica do erro de rastreamento vai ser x ponto menos x desejado ponto. Então isso aqui vai levar para a gente a ter erro de rastreamento, derivada dele, né? A dinâmica do erro de rastreamento vai ser f0 de x mais f de x mais g0 de x mais g de x vezes u menos x desejado ponto. Ok? Certo. Então qual que é o problema? Aqui para a gente poder fazer a nossa ação de controle, a gente não sabe quem são g e quem são f. Igual a gente fez na última aula, a gente vai aproximar eles por aproximadores universais. Só que hoje a gente vai considerar um erro de aproximação. De forma que a gente pode falar aqui f de x, a gente pode escrever como lá o nosso aproximador universal dado por um sistema nebuloso. H, aqui eu vou colocar um f para indicar que é relativo à aproximação de f, mais um erro de aproximação de f em x, onde esse θ aqui, certo? Esse parâmetro θ que está aqui, que a gente não conhece, ele é o parâmetro ótimo de forma que esse erro aqui, esse epsilon de f, ele é o mínimo possível. Da mesma forma, a gente vai falar que g de x a gente pode escrever como h de g transposto de x θg mais um epsilon g de x. De forma que a nossa dinâmica ali agora ela vai poder ser dada por, ó, ponto vai ser f0 de x mais h de f transposto θf mais epsilon f. Eu vou tirar aqui agora os argumentos das funções só para a gente ter mais espaço, tá bom? Mas eles existem aqui ainda, certo? Aqui no h, no epsilon, no f. Mas, eu vou deixar um espaço aqui no parênteses porque a gente vai usar ele aqui. G0 mais h de g transposto θg mais epsilon de g, certo? Aqui, no caso do parênteses do u, a gente vai somar e vai subtrair um θg estimado, certo? Então aqui vai aparecer mais h transposto θg estimado, que a gente ainda vai descobrir depois como é que usa ele, mas é porque a gente precisa dele para poder usar na ação de controle. Menos h transposto θg u menos x desejado ponto. De forma que, olha só, a gente pode escrever essa dinâmica como E ponto vai ser f0 de x mais h de f transposto θf mais epsilon de f mais h transposto de g θ til, de novo, lembrando lá da última aula, a gente usa θ til para representar o erro, certo? Esse θ til está sendo esse θg
menos esse θ chapéu G. Isso aqui vezes U mais epsilon G vezes U mais G0 mais H de G transposto θ chapéu de G vezes U menos X desejado, ponto. É meio grande a dinâmica, né? Mas de forma que, quando a gente escreveu dessa forma, olha só, a gente pode escolher a nossa ação de controle como sendo, a gente vai anular esse termo aqui com o U, certo? Ele vai aparecer no denominador. Então, a gente vai cancelar F0, que a gente conhece. Esse cara aqui, a gente vai colocar um θF chapéu. Os epsilon não tem como a gente sumir com eles vão ter que ficar aí. E esse cara aqui também, ele vai sumir pela... Ele já está θ tio, a gente não vai cancelar ele não. Vai deixar ele aparecer para a função de 9. Então a gente vai ter menos f0 de x, menos x desejado ponto, menos a vz, onde a é lá de novo um parâmetro, né, nosso parâmetro de sintonia do controlador, menos h de f transposto θ chapéu de f, sobre G0 mais H de G transposto θ chapéu de G. Essa aqui vai ser a nossa lei de controle. E aí a gente tem que projetar uma lei de adaptação para θ chapéu de F, θ G de F, certo? Substituindo ela aqui, a gente vai ter que a dinâmica do erro vai ser dada por... Vai sobrar menos a erro mais H de F transposto θ tio de F mais epsilon de F mais H de G transposto θ tio de G mais epsilon de G vezes U, certo? Essa aqui é a nossa dinâmica que a gente obtém em malha fechada para o erro de rastreamento. Se a gente escolher então uma função de Lyapunov da forma V vai ser meio do erro ao quadrado mais meio de θ tio de F transposto gama F a menos 1 θ tio de F, onde ele gama F qualquer função definido, qualquer matriz definida positiva, pode ser uma diagonal com todos os elementos positivos na diagonal, mais meio θ tio de G transposto gama G a menos 1 θ tio de G. A gente vai ter o que aqui? Nisso aqui. A gente vai ter que V ponto vai dar menos, vai dar E ponto, aqui vai dar θ tio transposto gama F a menos 1 θ tio F ponto, mas aí lembra, θ aqui, ele não varia com o tempo. Então isso aqui é menos θ chapéu ponto. E aqui de novo menos θ chapéu ponto. De forma que aqui a gente vai ter menos a erro ao quadrado, certo? Mais esse termo aqui, ó, nota que ele é um escalar, a gente pode escrever ele ao contrário. Então vai ficar θ tio de F transposto H de F vezes E. Esse termo aqui de novo também, a gente pode fazer a mesma coisa. Então ele vai ficar θ tio de G transposto H de G, que multiplica E vezes U, certo? A gente tem os termos do εF vezes E mais epsilon G E U, aí, menos θ tio de F transposto, não de F, menos 1, vezes θF chapéu ponto, menos o do G, né? θ tio transposto, gama de G a menos 1, θ G chapéu ponto. Ok? Isso é que a gente chegou nesse termo aqui. Ok? E aí a gente tem que escolher as leis de adaptação, que são θF chapéu e θG chapéu. A gente quer tentar deixar esse termo definido negativo, mas
infelizmente, não vai ter como, porque a gente tem esses dois termos aqui, certo? Então, vamos fingir que eles não existem para a gente escolher aqui a nossa lei de adaptação. O que a gente ia escolher? A gente escolhia alguma coisa que cancelava esse termo aqui e uma coisa que cancelava esse termo aqui. A gente vai escolher, então, θf chapéu ponto, como sendo gama f. E aí, a gente quer cancelar esse termo aqui, então vai ficar h de f vezes e, de forma que esse termo vai sumir. E a gente vai escolher θg chapéu ponto, sendo gama g, h de g é vezes u, de forma que esse termo aqui vai sumir. Então a gente vai escolher essas leis de adaptação aqui para os nossos parâmetros do aproximador universal. Usando essa lei de adaptação substituindo aqui, a gente vai chegar aqui, v ponto vai ser menos ae ao quadrado, tá? E ao quadrado, mais εf de e, mais εg de e vezes u. Ok? Na última aula a gente viu que se esse εe fosse zero e εg fosse zero, usando Barbalá aqui, além de provar que ia ficar estável o sistema em malha fechada, a gente conseguia provar também que o erro convergia para zero. Mas, nessa aula de hoje, esse não é o caso, certo? Então vamos ver o que a gente pode fazer. Ok? Então lembrando aqui, ó, vamos analisar aqui esse efeito. A gente acabou de ver que a gente chegou lá num v ponto, que é menos ae ao quadrado, mais e que multiplica lá os erros de aproximação. Ok? Esses erros de aproximação, se a gente considerar que o U é limitado, dentro da nossa região de análise do sistema, ok? A gente pode considerar que existe um delta, que ele vai ser o máximo valor em x, e considerando o U limitado, do módulo desse cara aqui. Certo? εf mais εg vezes u. Se existe esse delta que está limitando isso aqui tudo por cima, a gente pode falar que v ponto vai ser menor ou igual que menos ae ao quadrado mais módulo de e vezes delta, certo? Onde aqui a gente põe módulo de e para indicar o pior caso mesmo, né? Ok? Certo, como a gente tem esse limitante superior aqui, usando uma análise lá bem parecida que a gente fez com os sistemas lá que vão ser finalmente limitados, certo? A gente consegue mostrar que v ponto vai ser menor do que zero só quando menos ae ao quadrado mais módulo de e delta for menor do que zero. A gente só consegue garantir nessa região. Mas, olha só, a gente pode escrever e ao quadrado como norma de e ao quadrado. De forma que isso aqui fica menos a norma de e ao quadrado mais norma de e delta menor do que zero. Considerando aqui que a gente está fazendo essa análise para e diferente de zero, isso aqui, então, a gente pode escrever como módulo de e maior do que delta sobre a. Ok? Então, numa região que for enquanto o erro está maior do que delta sobre a, a gente consegue garantir que a derivada temporal da função de Lyapunov vai ser negativa. E aí, o que é essa derivada ao ser negativa? Significa que o nosso erro está convergindo para zero, certo? E que o nosso parâmetro está convergindo para aquele parâmetro ótimo. O parâmetro que a gente está estimando. Mas aí o que vai acontecer? Ele vai convergir para essa região e vai ficar preso dentro dessa região. Certo? Então a gente vai mostrar que o erro vai ficar preso dentro de uma região delta sobre A, certo? Pode ser que a região seja um pouco menor, mas a gente consegue provar aqui do jeito que a gente fez que ele vai ficar preso nessa região, certo? Que vai ser como se fosse um limite final. A gente não vai calcular o tempo aqui não. Certo? Que ele gasta para chegar nele. Depois a gente vai fazer isso. Certo? Então, a gente poderia achar, tipo assim, beleza, não conseguimos provar que o sistema vai ser assintoticamente estável, mas a gente consegue provar que
o erro de rastreamento vai ficar limitado, certo? E aí, como a gente pode ver ali, o A é um parâmetro que a gente escolhe, se a gente escolher um A grande, certo? Ou seja, se a gente colocar um ganho grande ali na ação de controle, essa região vai ficar pequena. Só que aí a gente vai estar usando muito esforço de controle, né? Dá para diminuir o delta também, melhorando o aproximador universal, usando mais regras no caso. Certo? Se a gente usar mais regras, o nosso delta vai ser menor também. Tanto para aproximar a F quanto para aproximar a G. Ok? Mas qual que é o problema que tem nessa análise? Dentro da região módulo de E menor ou igual que delta sobre a gente não tem garantia sobre o sinal de V ponto. De forma que lá dentro pode ser que V ponto fique positivo. Quando ele chegar perto de sair da região, ele vai ficar negativo de novo, e aí, com isso ele vai ficar sempre preso dentro dessa região de erro, certo? E aí, igual a gente falou, o erro vai ficar preso lá dentro. Mas a gente não pode falar nada em relação aos parâmetros, certo? Então, os parâmetros eles podem divergir indefinidamente dos parâmetros ideais. Isso significa o quê? Que eles podem crescer sem limite de valor. Se esses parâmetros estão crescendo sem limite de valor, eles estão lá na lei de controle, certo? O que isso pode acontecer se esses parâmetros estão acontecendo indefinidamente? Se eles estão crescendo indefinidamente, pode ser que a nossa lei de controle vai ficar cada vez maior para tentar deixar lá dentro da região. Pode ser que eventualmente eu vou ter erro numérico, pode ser que eu vou ter um overflow no parâmetro, porque aqui a gente vai estar implementando quase sempre uma lei de adaptação de alguma forma digital. E eventualmente, por conta desses dois problemas, pode ser que eu leve à instabilidade do sistema em malha fechada. Ok? Quando a gente tem esse problema de que os parâmetros podem crescer indefinidamente, que os parâmetros podem crescer indefinidamente, a gente fala que a gente tem uma deriva dos parâmetros, que é justamente esse efeito deles crescerem indefinidamente. Ok? Que não é uma coisa que a gente quer, porque mesmo a gente garantindo que enquanto não deu o erro numérico, quando não explodiu o valor dos parâmetros ou da ação de controle, eu vou ficar preso dentro da região, eles estão crescendo sem controle, certo? Os sinais não estão limitados ali em malha fechada. Ok? Então isso é uma coisa indesejada e não funciona na prática, certo? Porque eventualmente você vai ter algum problema por conta da deriva dos parâmetros. Dessa forma, na próxima aula, a gente vai ver modificações robustas que a gente pode fazer na lei de adaptação para evitar essa deriva dos parâmetros.